Muito bem, o deputado Jefferson Campos é o nosso convidado na manhã desta quinta-feira. Você já acompanha imagens do deputado para você que está acompanhando aqui a nossa live. Está com ele aqui na tela do seu computador, do seu celular, do seu smartphone. Sempre muito bom conversar com o deputado, trazendo aqui as informações mais atualizadas impossível, né, deputado? Direto de Brasília, trazendo os últimos acontecimentos, como também as coisas de Sorocaba, da nossa região metropolitana. Esse trabalho do deputado junto aos prefeitos e atendendo aqui tantos municípios que dependem desse trabalho do deputado Jefferson Campos. Sempre muito bom ouvi-lo, deputado. Bom dia. Bom dia, Fábio Fernando, toda a equipe da Cruzeiro FM. Sempre bom estar com vocês, prestando o trabalho do nosso mandato. Eu quero começar aqui a nossa conversa, deputado, sobre o orçamento do nosso país. É assunto fechado, definido, sem polêmica? Existem assuntos e rebarbas ainda? Qual a situação do nosso orçamento para a reta final dessa discussão, hein, deputado? Bom, o presidente tem até hoje para sancionar o nosso projeto que instituiu o orçamento para este ano. Ontem já foram feitos alguns ajustes, há uma discussão tremenda onde se cortar para que se encaixe dentro do teto de gastos e dentro de toda aquela previsão orçamentária que fará com que o presidente não tenha nenhum problema futuro quanto à questão orçamentária. Me parece, né, pelas tratativas, ontem foi um dia intenso sobre isso, que serão cortadas emendas parlamentares, valores de emendas, o que não deixa de ser uma perda para o próprio país e próprios estados, porque essas emendas, obviamente, elas são enviadas para os municípios que nos solicitam, os prefeitos, vereadores, lideranças políticas que nos solicitam esses recursos, né? Mas cama curta e cobertor estreito, né? Você cobre o pé, descobre a cabeça e vice-versa. O país está enfrentando essa grande pandemia, há um gasto elevado com a questão da saúde, há aí questões a serem esclarecidas quanto ao uso do recurso, mas o que não podemos deixar é de aplicá-lo. Nós estamos acompanhando, assim como vocês, né? A gente acompanha sempre o Jornal da Cruzeiro, com todas as ferramentas que temos ainda para fiscalização, ainda há muita fraude, ainda há muito desvio de recursos, infelizmente, e nós temos que acompanhar passo a passo, né? Nós temos aqui em Sorocaba um exemplo muito bom disso, do trato, né? Os nossos profissionais da saúde, as nossas unidades médicas. Então nós temos que acompanhar passo a passo, não só na cidade, no estado, em todo o país, porque se multiplica a cada dia também essas fraudes, mas o recurso vai ser enviado, está sendo enviado, talvez haja essa demora na compra. Agora mesmo de manhã a gente estava acompanhando noticiários sobre os kits de intubações, né, que estão diminuindo, né, o prazo está muito exíguo, chegou hoje um carregamento internacional, há outras previsões de doações para o país, mas é um consumo diário muito grande. Quando nós achávamos, né, que a pandemia já estava sob controle, ela volta com força total, numa faixa mais jovem, uma idade mais baixa, mais tempo de internação, de UTI. Então nós estamos acompanhando para e passo, mas eu creio, em relação ao orçamento, que vai ser sancionado hoje pelo presidente, com alguns vetos, é claro, que nós vamos ter que analisar, e com alguns cortes também, provavelmente, nas emendas parlamentares. Deputado, a gente vê a movimentação da equipe econômica, né? Porque acaba aliando a questão da pandemia, os recursos para vacinação, enfrentamento à Covid-19 em todo o Brasil, mas também uma preocupação do orçamento, questões econômicas, o crescimento, a retomada da nossa economia. Como que o senhor vê esse paralelo entre economia e saúde e o desempenho da equipe econômica neste momento? 2021 vem sendo realmente um ano bastante difícil, porque parece que essa questão da mutação, né, do vírus e essas novas cepas vem exigindo cada vez mais de todos nós, inclusive dos nossos governantes. Na sua análise, o comportamento e o trabalho realizado pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro quando se fala de pandemia e também da nossa economia. Olha, na minha visão, Fábio e todos os que nos acompanham, nós enfrentamos algo totalmente novo. Estávamos despreparados para isso. Nosso sistema de saúde ele já vinha com problemas antes da pandemia. Nós que trabalhamos junto com a população, principalmente a população carente, já víamos a necessidade que tínhamos de equipar os hospitais, os postos de saúde, os profissionais. Tanto é que eu destino a maior parte do meu recurso para a área da saúde. Eu talvez seja um dos deputados que mais envia recursos via emendas parlamentares para os hospitais do nosso estado e da nossa cidade também.
Quando essa pandemia chega, totalmente nova, alguns menosprezaram a potencialidade desse vírus. Alguns a trataram com desdém, isso aqui vai passar, todo mundo vai pegar. E é bem verdade que o contágio ele é muito efetivo, muito rápido, mas não estávamos preparados também tecnicamente e também com os fármacos que precisávamos, as vacinas, tanto essa correria. No primeiro momento, esse menosprezo pela vacina, ela está pautando politicamente o desempenho de cada governante. Estamos politizando, está sendo politizada essa questão da vacina, e hoje nós vemos que não foi o caminho correto. Muitos serão avaliados pelo que conheciam, pelo que sabiam. A avaliação será dada nesse sentido. Ao invés de se tomar a cautela necessária, acabou se menosprezando o vírus, e isso mostrou letal para o nosso país, infelizmente. Ainda estamos bem no centro da pandemia. Agora começa-se, então, já a produção do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico para se fazer a vacina, já está em produção, mas até isso nós precisamos desse insumo vindo do exterior, principalmente da Índia, da China. O Ministério das Relações Exteriores teve aqueles posicionamentos em que nos afastaram dessas pessoas que poderiam e podem hoje fornecer os insumos que precisamos. Enfim, todo um contexto geral político que acaba influindo no tratamento da saúde e também na economia. É neste momento, é nesta situação que estamos hoje. Aos partidários de A e de B, que defendem com garra a posição dos seus líderes políticos, mas eu entendo que o melhor teria sido, ou ainda é, que houvesse uma concordância nacional e se deixasse um pouco de lado essa questão política e se tratasse da saúde. A economia é importante, nós poderíamos ter aberto a economia gradativamente, com mais rapidez, a vida retomando na conscientização, e a conscientização parte dos governantes, daqueles que influem nos seus comandados. Eu vou aqui usar um exemplo bem pequeno da minha parte, né? Eu sou também um líder religioso, eu também sou um pastor evangélico, então eu não posso chegar na minha comunidade, naqueles que creem, naqueles em quem eu tenho credibilidade, naqueles que eu apacento, chegar a eles, tirar minha máscara, abraçar todo mundo, né, pegar na mão de todo mundo, ainda que eu entenda, ainda que eu entendesse que isso seria algo normal. Eu não posso fazer isso. Eu estou colocando em risco a vida de pessoas. Então eu tenho que me preservar, eu tenho que seguir padrões de comportamentos, e até os cientistas, até os estudiosos da doença, às vezes se contradizem, né? Uns dizem que isso é bom e outros dizem que isso não é. A população, de uma forma geral, fica meio perdida. Neste momento, uma figura forte, de um líder forte, que comande o seu estado, sua nação, o seu município, é importantíssimo. E nós temos visto alguns exemplos esporádicos de líderes que comandam o município de uma forma correta, e nós temos visto que isso recua o contágio da doença. E outros que parecem que querem enfrentar com o peito aberto a doença, e não é desta forma. Esse é o meu entendimento. Bom dia, deputado André Fasano. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Bom, deputado, e em meio a essa pandemia toda também, temos agora essa CPI para investigar as questões ligadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, né? E toda essa polêmica que está no Senado Federal. O senhor que está em Brasília, como está acompanhando essa questão também e toda essa polêmica da CPI? Acredita que essa CPI será conduzida de uma forma a apurar e principalmente identificar possíveis irregularidades que foram cometidas com recursos públicos no enfrentamento à pandemia? Ou o rumo que está tomando essa CPI está sendo desvirtuado do seu objetivo inicial? Qual que é a sua opinião, hein, deputado? Bom dia, André. Uma pergunta muito oportuna. Eu penso que nós temos diversos instrumentos de fiscalização, seja da atuação do governo, seja da atuação dos membros do governo, dos servidores públicos e até dos entes privados. A CPI é uma delas, é legítima, mas eu acredito que é extemporânea. Nós não estamos no momento de politizar, e não tenha dúvida que a CPI é um instrumento, claro, legítimo, mas também é um instrumento político. Tanto é a briga pela composição, quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, quem serão os membros dessa CPI, cada partido indica os seus membros, já é maioria governista, é maioria de oposição. A CPI é um instrumento político. Em Brasília se diz que todo mundo sabe como começa, mas nunca sabe como termina uma CPI. E num momento como esse, em que há fragilidades, em que há, como eu disse, momentos em que alguns
achavam que este ou aquele medicamento poderia ser a solução para o problema. A CPI é uma CPI que tem tudo para ter um viés político, que pode focar governadores, que pode focar o presidente da República, prefeitos, enfim, é um momento de muita dificuldade, você ter que parar no meio de uma guerra para você prestar contas talvez de algo que você disse ou falou. Eu acho que haverá um momento, nós temos os tribunais de contas, nós temos o Ministério Público, temos a Polícia Federal, temos o Supremo Tribunal Federal, que tem tido uma atividade também intensa nas decisões que o Brasil acompanha. E eu acho que no momento não deveria haver essa CPI no Senado. Há uma coleta de assinaturas na CPI na Câmara também. Eu não creio que seja um momento para isso, embora não concorde com ações erradas, não concorde com nenhum desvio, mas eu creio que ela terá um condão, um viés mais político do que técnico. Afinal de contas, não tem nenhum desses senadores que seja um cientista, que vão ter que ouvir esse ou aquele, analisar as medidas. E, repito, nós precisaríamos de uma união nacional, vindo desde o presidente da República, governadores, prefeitos, lideranças, falássemos pelo menos, boa parte dessa liderança, uma mesma linguagem, para que a gente pudesse ter conscientizado a nossa população sobre as necessidades. Hoje, a população está sendo conscientizada mais pela dor do que pelas ações governamentais. É alguém que perdeu um ente querido, é alguém que passou pelo Covid, é alguém que está preocupado com a economia, né, que está estagnada, os comércios fechados, a produtividade em baixa. Então, hoje, nossa conscientização está sendo pela dor. Poderia ter sido por ações governamentais e exemplos da nossa liderança maior, ou da liderança estadual, ou da liderança da cidade. Eu não estou especificando um líder, né? Eu estou dizendo de uma união nacional que há necessidade ainda, porque nós ainda estamos enfrentando essa pandemia. Agora, deputado, a expectativa com o processo de vacinação acontecendo, os brasileiros sendo imunizados, a expectativa que se fala em Brasília da retomada da normalidade, que projetos importantes voltem a ser debatidos e que, enfim, o Brasil volte a caminhar, volte a se desenvolver. Tem essa expectativa? O que se fala em Brasília em relação a isso, para que a gente deixe a pandemia um pouco de lado, é claro, com toda a garantia de que os brasileiros estão seguros no que diz respeito às questões de saúde, para que o Brasil possa se desenvolver e possa retomar a discussão de outras questões importantes. Já se fala nisso, deputado? Importante pergunta, André. Importante frisar que nós não paramos durante a pandemia, né? Trabalhamos remotamente, continuamos trabalhando desta forma, está havendo sessões, agora mesmo às 9h30 começamos uma sessão ordinária, agora às 9 horas temos sessão na Comissão de Relações Exteriores também. É necessário que haja essa vacinação em massa. Está provado em países, né, ou até em cidades mesmo, tivemos aqui no estado, uma cidade que foi usada como um exemplo disso, né, aqui perto de Ribeirão Preto, se não me engano, a cidade de Cravinhos, alguma coisa assim, fugiu o nome agora, mas é importante que haja essa vacinação em massa. Hoje vejo no Cruzeiro do Sul que estamos já entrando na fase dos 65 anos, é importante que volte à normalidade e no entendimento atual, é apenas a vacina que pode fazer com que isso aconteça. As grandes pautas que nós deveríamos já ter analisado este mandato, como a reforma tributária, eu já falei aqui no Jornal do Cruzeiro várias vezes sobre essas reformas, que deveriam ter sido já implementadas para que a economia já estivesse caminhando mais rapidamente, não foram enviadas antes da pandemia e durante, muito menos, porque é uma ação que exige uma ampla discussão, audiências públicas, debate mais amplo da sociedade. Então, tudo isso ainda está estagnado. Eu creio que a pandemia ainda vai ser a pauta deste momento, ainda é ela, temos vários projetos aí, por exemplo, que facilitam compra de medicamento pelos municípios, pelos estados, que está em pauta para ser votado, talvez votemos hoje ainda, né? Essa semana também, saindo um pouco da pandemia, nós votamos a urgência para a privatização dos Correios, né? Então, a pauta está caminhando paralela, mas não há como negar que a gente acaba sempre voltando ao tema atual, que é o tema da vida, é o tema da economia também, é o tema também da precaução, é o tema também do exemplo, é o tema político, que é hoje, infelizmente, né, esta pandemia que vivemos.
Deputado Jefferson Campos, eu sei que o senhor tem compromisso agora, já agenda bastante lotada, começando esta quinta-feira. Deputado, a gente agradece demais o contato e atender aqui o jornalismo da Cruzeiro FM, mas eu quero encerrar a nossa entrevista, não posso deixar de lado também os aspectos locais, né? De que maneira o senhor vem acompanhando o trabalho, o enfrentamento à Covid-19, quando se fala da questão de leitos, o atendimento à população, a estratégia, tudo que é adotado pela Prefeitura de Sorocaba e o trabalho do prefeito Rodrigo Manga e de toda a sua equipe. Até pela liderança política que o senhor exerce aqui em Sorocaba, qual a sua opinião, deputado, neste momento da pandemia e esse enfrentamento aqui em Sorocaba? Bom, em primeiro lugar, eu quero louvar aqui a atitude dos profissionais da saúde, aqueles que estão no combate direto desta epidemia, desta pandemia, médicos, enfermeiros, intensivistas, o pessoal da saúde que trabalha nos hospitais, nas ruas, o pessoal da segurança que cuida da nossa segurança, o pessoal administrativo e todos aqueles que têm que sair todo dia e se expor e às vezes num contato até que coloque em risco a sua família. Há acertos e erros no meu entendimento. Nós estamos acompanhando, estamos dentro do solicitado, estamos nos empenhando, o prefeito nos ligou, pediu recursos para 2 unidades do SAMU necessárias, já destinamos o recurso, ainda não foi empenhado, logicamente, porque o orçamento está sendo aprovado ou sancionado hoje ainda. Estamos em contato com o padre Flávio, aliás, mesmo ontem foi o aniversário dele, né? Eu quero, ainda em tempo, mandar um grande abraço a ele, né? Essa semana completou mais um ano de vida, né? Anteontem, mas é um jovem ainda e quero mandar um grande abraço a ele. Tenho acompanhado o trabalho dele, tenho conversado muito com ele, ele nos informa constantemente a posição dos leitos. Nós temos visto que Sorocaba está trabalhando bastante nesse sentido, vejo o empenho do prefeito também, os seus secretários, né, nesse sentido. Às vezes há erros, às vezes há acertos, às vezes há críticas que foram feitas à administração anteriores, que hoje, logicamente, dentro do poder você tem que tomar aquelas críticas que você fez, era um momento diferente, mas eu creio que, de uma forma geral, há o empenho de toda a população, há boa vontade, há o trabalho do prefeito, há a comunicação com a sociedade. E no que nós conversamos, né, também com os moradores, a população, temos visto que todos estão cientes do empenho, do trabalho sério que está sendo realizado. Esperamos, né, e vemos que isso tem trazido frutos, né, pelo menos a nossa cidade não está dentro desse contexto onde faltam oxigênio, faltam kit de intubação, faltam leitos. Nós temos acompanhado e visto que Sorocaba está sendo atendida, né, isso é trabalho dos governantes, é claro, da Câmara de Vereadores, que aprova rapidamente os projetos, que dá sustentação ao prefeito nesse sentido. Então, na minha avaliação, sempre que solicitados estamos atendendo, na minha avaliação, né, atendendo as pessoas com fome, atendendo aqueles que estão necessitados, né, veja a grande distribuição de alimentos das entidades assistenciais, das igrejas, que também estão fazendo um trabalho, embora fechadas até recentemente, fizeram um grande trabalho nesta pandemia. Então, quero louvar também a todos os líderes assistenciais da cidade, de entidades, de líderes religiosos de todas as igrejas, todos os credos religiosos, a imprensa que tem feito a sua parte, informando, né? A Cruzeiro é uma rádio que constantemente está aí informando, entrevistando, colocando as medidas protetivas para que a população efetivamente tenha o controle e possamos juntos, mais uma vez, sair dessa situação que estamos. Legal, deputado. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Logo, logo o senhor volta conosco aqui trazendo mais informações, boas novas. E essa nossa torcida, né? Mais vacinas, vacinação para todos, isso é super importante, mas também não deixando de lado assuntos também importantes, esse paralelo que caminha em Brasília, assuntos de interesse do nosso país, do nosso Brasil. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, deputado. Eu que agradeço, um bom trabalho a todos, parabéns mais uma vez a vocês, a Fundação Baldino, a Rádio Cruzeiro do Sul, toda a sua diretoria. Deus abençoe e a gente possa passar por esse tempo aí. Um grande abraço a todos.